A influência bíblica se revela de maneira incontestável ao analisarmos o contínuo embate entre Israel e Palestina. A região, frequentemente chamada de Terra Sagrada, assume uma posição central na trama bíblica. Israel, como a única nação predominantemente judaica, se encontra a leste do Mar Mediterrâneo, enquanto a Palestina é historicamente o lar de uma população árabe, cujas terras têm sido palco de disputas com Israel. Esse conflito persistente envolve, principalmente, a presença israelense em áreas como Cisjordânia, Jordânia e Faixa de Gaza. Ao longo dos anos, a relação entre Israel e Palestina deteriorou-se, culminando em diversos episódios violentos. Para compreender as raízes desse conflito, é crucial retroceder milênios na trama histórica. Por volta do século I a.C., segundo a narrativa bíblica, 3 líderes judeus, Abraão, Isaque e Jacó, estabeleceram-se na região conhecida como Canaã, abrangendo territórios que atualmente compõem Israel, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Líbano, Síria e Jordânia. Todos foram guiados por um chamado divino que os conduziu a essas terras. Posteriormente, essa área foi denominada de várias maneiras, como Terra de Israel, Terra Prometida, Palestina e Terra Santa. Cerca de 1000 a.C., a monarquia israelita surgiu com o rei Saul, sendo posteriormente governada pelo rei Davi, que estabeleceu Jerusalém como a capital de seu reino. O filho de Davi, rei Salomão, construiu o primeiro templo na cidade. Com a morte de Salomão, a unidade monárquica fragmentou-se em 2 reinos: o reino de Israel ao norte, com Samaria como capital, e o reino de Judá ao sul, mantendo Jerusalém como núcleo. A população predominantemente judaica da região experimentou diversas conquistas que reduziram significativamente o número de judeus. O Império Romano, ao conquistar a região, renomeou-a como Província da Judéia para enfraquecer as conexões judaicas com a terra de Israel. Nesse período, o cristianismo emergiu como uma seita no judaísmo e tornou-se a fé preeminente nos últimos dias do Império Romano. No século VI, os árabes conquistaram a região, impulsionando a disseminação do Islã. A construção da cúpula da rocha sobre as ruínas do Segundo Templo conferiu a Jerusalém o status de cidade sagrada para as 3 principais religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e Islã. O embate entre Israel e Palestina tem raízes profundas, permeado por variáveis históricas, políticas, culturais e religiosas. A Bíblia desempenha um papel central na legitimação das demandas territoriais e dos direitos históricos dos envolvidos. Vale ressaltar a diversidade de grupos dentro do cristianismo e do Islã, cada um com interpretações próprias das escrituras sagradas. A ligação entre os judeus e a Terra Santa, conforme retratado na Bíblia hebraica, Antigo Testamento, entrelaça crenças, história e identidade, moldando profundamente a experiência judaica ao longo dos séculos. Essa ligação permeia de forma multifacetada não apenas a esfera religiosa, mas também a cultural do povo judeu. Algumas chaves interpretativas para compreender essa relação única incluem as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. A gênese dessa narrativa nos transporta aos tempos bíblicos, onde Deus conferiu promessas específicas a esses patriarcas, incluindo a promessa da terra de Canaã, reconhecida posteriormente como a Terra Santa. Essa promessa transcendia o material, incorporando uma dimensão espiritual de bênçãos e prosperidade para a linhagem de Abraão. A Terra Santa, que inclui territórios atualmente em Israel, Palestina, Jordânia, Síria e Líbano, vai além de uma parcela de terra, emergindo como um lugar de significado espiritual agudo. O pacto divino, estabelecido entre Deus e o povo judeu, fundamenta a fé judaica. Essa aliança, delineada nas escrituras sagradas, é um componente essencial na relação entre Deus e os judeus. Os mandamentos e leis prescritos por Deus na Torá constituem uma orientação moral e espiritual, percebida como a vereda para preservar a aliança e perpetuar a ligação entre Deus e seu povo. A diáspora, marcada por diversas dispersões dos judeus, não diminuiu o significado espiritual e identitário da Terra Santa. Mesmo durante períodos de exílio, a Terra Santa preservou seu valor espiritual, e a esperança do retorno à Terra Santa resplandeceu como uma luz inextinguível na narrativa judaica. O século XIX e início do século XX testemunharam um movimento sionista, que visava estabelecer um Estado judeu na Terra Santa, culminando na criação do Estado de Israel em 1948. Isso foi percebido como a realização de uma promessa celestial e o tão aguardado retorno à Terra Santa.
A interação entre os judeus e a Terra Santa configura um panorama intricado de fé, história e identidade. Mais do que uma ligação geográfica, incorpora espiritualidade e judaicidade, estabelecendo uma ligação firme que moldou a história e identidade judaicas ao longo dos milênios. A Terra Santa persiste como um local e um pilar de herança espiritual e cultural para o povo judeu. Um cruzamento de fé e história onde as principais religiões monoteístas do mundo se encontram, criando um cenário repleto de significados e conflitos. Além do vínculo espiritual judaico, existem profundas ligações com o Islã e o cristianismo. Para os muçulmanos, Jerusalém e a Mesquita de Al-Aqsa detêm um valor espiritual incalculável, enquanto para os cristãos, a Terra Santa é palco de inúmeros eventos descritos no Novo Testamento. A conservação e o acesso a locais sagrados são questões vitais para a comunidade cristã mundial. O conflito entre Israel e Palestina vai além de uma questão religiosa, incorporando elementos políticos e territoriais. A criação do Estado de Israel em 1948 e as disputas subsequentes desencadearam movimentos populacionais e uma luta contínua relacionada a fronteiras, direitos e territórios. Enquanto a Bíblia desempenha um papel importante nas reivindicações e identidades dos grupos envolvidos, é vital reconhecer que não é o único estímulo impulsionando essa disputa complexa. A abordagem dessa situação requer empatia, diálogo e um comprometimento com a paz, visando uma solução duradoura. O conflito entre Israel e Palestina desafia entendimentos e esforços de resolução de conflitos globais, e a Terra Santa continua a ser um fulcro de fé e história que transcende fronteiras e desafia a compreensão humana. Bom, como fizemos no vídeo anterior, convido você a abençoar e ser abençoado. Oremos pela paz em Israel. Amado Deus, neste momento, dirigimo-nos a Ti com corações carregados de preocupação pelo conflito persistente entre Israel e Palestina. Reconhecemos que essa terra, tão abençoada e sagrada para muitos, tem sido palco de tensões, sofrimentos e desafios ao longo dos anos. Pedimos, Senhor, por Tua orientação divina sobre os líderes, as comunidades e todos os envolvidos nesse conflito. Concede sabedoria, compaixão e um espírito de compreensão mútua para que possam buscar soluções justas e duradouras. Derrama Tua paz sobre aquela região, Senhor. Que as barreiras sejam derrubadas, que as feridas sejam curadas e que a reconciliação floresça entre aqueles que têm vivido sob a sombra do conflito. Conforta os corações aflitos, consola aqueles que perderam entes queridos e oferece esperança onde há desespero, para que possa desempenhar um papel construtivo na promoção da paz e na busca por justiça. Que haja esforços concentrados em construir pontes, em vez de erguer muros, e em promover a compreensão, em vez de divisão. Senhor, sabemos que Tu és o Deus da paz e confiamos em Tua capacidade de transformar corações e mentes. Pedimos que o Teu amor prevaleça sobre a hostilidade, que a Tua luz dissipe as trevas do conflito, e que a justiça e a equidade sejam estabelecidas na Terra Santa. Que a Tua misericórdia se estenda sobre todos os habitantes dessa região, independentemente de sua fé, origem ou afiliação política. Capacita-os a viverem juntos em harmonia, respeitando a dignidade e a humanidade uns dos outros. Em nome do amor e da paz, oramos. Amém.